perdoando e sendo perdoado. Você tem que pedir perdão para alguém? Você tem que perdoar alguém? É interessante que geralmente as pessoas falam assim: perdoar é sobre a gente, perdoar é por nós, né? É engraçado que até realmente faz bem a quem perdoa, né? Mas para que você consiga perdoar, é necessário entender sobre o outro. Quando você libera o perdão para alguém, é porque você entende que o outro tem uma certa limitação. Se você parar para pensar, o que o outro faz com você é sobre o que ele tem nele, né? Todos nós oferecemos aquilo que nós temos no nosso coração. Eu costumo dizer que uns têm amor, outros têm rancor e outros não têm nada. Existem pessoas que simplesmente elas não sentem nada. Elas são indiferentes, elas não conseguem nem sentir amor, mas também não sentem rancor, não sentem nada. E é interessante quando Deus fala pra gente, né? Não sejam mornos, né? E eu acho que dá pra encaixar perfeitamente nessa questão de ser, né, frio, né? De você não ter nem amor, nem rancor, não sentir raiva e também não sentir amor, não sentir nenhum tipo de emoção. E quando você perdoa alguém, você entende que aquele deu exatamente o que ele tinha no coração dele. Eu vou trazer algumas situações para vocês, porque esse é o meu objetivo do canal, é pegar minhas experiências, que Deus me permitiu passar por tudo que eu passei, para que eu conseguisse transmitir isso hoje de uma forma didática, né? É como se eu conseguisse fazer a escolinha da vida. E Deus me permitiu passar por situações em que eu sofri o que eu não merecia, né? Então eu perdi os meus pais, fui morar na casa dos outros e eu passei por lugares em que eu realmente fui maltratada, né? Sofri muita coisa, mas eu consigo perceber que em um dos lugares aquilo me causou um efeito diferente. E me causou um efeito diferente porque eu criei a expectativa. Então, em um dos lugares, mesmo eu tendo sofrido um certo maltrato, ter sido abandonado, ter sofrido omissão em vários aspectos, eu não tive a sensação, eu não tive aquela, como é que eu posso dizer, aquele rancor, aquele sentimento ruim, porque dali eu já não esperava nada, né? E é interessante que a nossa decepção, a necessidade de liberar o perdão vem quando a fonte de onde você esperou não veio o que você gostaria, né? E isso aconteceu quando eu fui morar na casa de uma tia. Eu tinha acabado de perder minha mãe, tinha pouco tempo, saí da casa do meu irmão, fui morar na casa de uma tia e eu pensei, é minha mãe, né? Eu vou ter o carinho de uma mãe, eu vou ter a atenção de uma mãe, eu vou ter o cuidado de uma mãe. Era uma mulher com os meus 2 primos, então eu visualizei, opa, tô em família de novo. E dali eu tive os tratamentos. Eu não digo que teria os piores, porque eu sei que existe coisa muito pior. Sempre tem uma história pior do que a nossa, tá? Mas eu esperava amor e eu não tive. Pelo contrário, eu tive um lar em que foi omisso, que não me ensinou e que me botava pra trás e que eu ouvia coisas assim, menina lerda, essa menina é doida, menina não sei o que, menina doida, menina sem juízo, né? Enquanto presenteava as minhas primas, né? Coisas simples, simbólicas, eu passava ali às vezes, né? Despercebido, não sei, parecia que eu não existia. E é interessante que com o tempo, quando eu morava ali, eu não sentia essa indiferença. Eu vim perceber quando eu saí da casa dela, casei, saí da casa dela e que meu cérebro se projetou fora dali, né? E ali eu consegui visualizar de outro ângulo o que eu passava lá. E por muito tempo eu carreguei uma mágoa, uma tristeza, uma mágoa porque eu sofri várias coisas lá dentro e quando eu levava isso pra ela, mas tia, aconteceu isso e isso, ela não fazia nada. Ela não me protegia, ela não me defendia, né? As ofensas que eu ouvia do irmão dela, as ofensas que eu ouvia de outras pessoas, ela não dizia assim, olha, não fala isso com a Amanda, você não pode fazer isso, é errado, né? Não acho que é por isso que eu tanto me preocupo hoje com o que eu falo pra alguém, né? Se não constrói, não falo. E aí é interessante que eu carreguei essa mágoa há anos e anos. E eu, quando casei, morei perto da casa dela por muitos anos. E quando eu ia fazer minha atividade física, eu corria, fazia corrida. E eu sempre passava um percurso que eu passava pela frente dela,
da casa dela. E eu sempre virava pro outro lado. Então eu ia passar perto da casa dela, eu virava pro outro lado. Eu fiz isso anos e anos, né? Morando no mesmo bairro, mas ao passar pela casa dela, eu reagia dessa forma. Quando foi um dia, uma pessoa me falou assim: Amanda, qual igreja você está indo? E aí eu falei: eu quero ir na sua igreja. E a pessoa se propôs, se convidou para ir à igreja naquele dia comigo. Só que naquele dia a pessoa não conseguiu ir à igreja, no meio do caminho a gente se perdeu, a gente marcou um ponto e naquele dia a pessoa não foi para a igreja, mas eu acabei indo e naquele dia o culto era sobre perdão. E eu lembro que falou muito comigo que, né, sobre o poder do perdão. E foi ali que eu entendi que eu precisava perdoar a minha tia, né? E ali se passou, eu fui num determinado momento na casa dela, né, eu chorei muito, eu liberei o perdão, eu falei: eu perdoo você por tudo, né, e me perdoa também pelo que eu fiz, se eu fui em algum momento errada, né, mas em nenhum momento ela me pediu perdão mesmo comigo, ela não falou: me desculpa. O que eu ouvi da boca dela foi: eu fiz por você como pagamento pelo que um dia o seu pai fez por mim, né, então assim, é o que ela tinha para me dar ali, né? E naquele momento, tudo bem. E hoje eu olho e falo assim: gente, cada um dá realmente o que tem, né? Eu fui lá disposta a pedir perdão, a perdoar, liberar o perdão também e pedir perdão, né? Mas eu não ouvi o que eu, no fundo, esperava, que era: me desculpa, né? Me perdoa por não ter conseguido te dar o amor que você esperava, enfim. E dita essa fase aí, eu passei por um outro momento de uma decepção, foi em relação à amizade, e já não foi assim uma questão de omissão, mas foi de abandono, né? Enfim, foi uma outra circunstância e que eu tive que passar por um novo processo de perdoar. E é interessante que nessa jornada de liberar o perdão, eu aprofundei ainda mais no conhecimento, como é que eu posso dizer, na compreensão sobre o ser humano, né? E quando a gente busca entender que é sobre o outro, você passa a ter misericórdia, né? Então, quando você perdoa, é porque você tem misericórdia daquela vida. Quando você perdoa, é porque você entendeu que aquela vida é limitada àquilo ali. Ela não tem a percepção do mal que ela causou, ela não tem a real visão do que ela faz e que causa o mal no outro. Então, quando a gente precisa liberar o perdão, é importante a gente desenvolver a mentalidade de que: mas eu não merecia, a pessoa foi ruim. Realmente, você não merece, a gente não merece, mas a gente passou. E foi interessante que, para eu perdoar essa segunda decepção, eu tive que fazer o processo exatamente disso. Eu não merecia, mas eu precisava. Eu não merecia, mas eu precisava. E diversas vezes eu repetia isso para mim. E eu pedi que Deus me mostrasse o porquê, Senhor, qual o propósito. E é interessante que quando você se propõe a entender o propósito de Deus naquela situação, você aprende, você cresce, né? E eu perguntava muito para Deus: mas Senhor, por quê? Eu me dediquei, qual foi o propósito disso? Por que o Senhor me permitiu passar por isso? Né? E era aprendizado, era lição, era para que eu conseguisse aprender sobre o perdão e ajudar outras pessoas a perdoarem, porque nessa vida a gente sempre vai ter uma decepção e é normal. Não vamos crucificar nem quem errou e nem a gente por ter criado expectativa, porque a gente vive disso, né? A gente vive de criar uma expectativa no emprego novo, num concurso, a gente vive de criar expectativa no nosso marido, na nossa, né, na esposa, nos nossos irmãos, nos primos, tios, em todo mundo a gente cria uma expectativa. Senão, a vida não tem nem sentido. É uma forma de esperar alguma coisa, você espera alguma coisa. Só que pense, você espera aquilo em que você daria, mas a pessoa não é você. Ela não tem a sua visão, a sua percepção, ela não tem a sua bagagem. Então, você não pode esperar que o outro fizesse o que você faria. Mas eu faria tal coisa, mas não é você. Mas eu não penso assim, mas não é você, é a cabeça dela, né? Então, é o contexto em que ela vê. Então, quando a gente libera o perdão, é porque a gente entende isso. E para pedir perdão? Mas eu não errei. Não, mas eu não vou pedir perdão, não. Foi fulano que me magoou. Mas foi fulano que me falou isso, isso e isso. Então, eu não vou pedir perdão. Aí é que entra. Quando a gente pede perdão, não é sobre a sua percepção. Não é sobre o que você achou que errou.
é sobre o que você fez, mas que o outro recebeu de outra forma. Porque aí é sobre ele também, é sobre o outro, né? Então, quando você vai pedir perdão, não é porque na sua percepção você errou. Muitas vezes na nossa percepção a gente está certa, né? Então, é mais fácil eu me julgar certa só com a minha visão. Pergunta para alguém de fora que viu a situação, né? E sempre, 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 entre duas relações, entre duas pessoas, existem erros dos dois lados. A gente erra, todos nós erramos, né? Então, reconhecer isso é o maior ato, não só de humildade, mas de honestidade, né? Então, a gente precisa ser muito, muito, muito honesto com a gente, para que a gente peça perdão, independente de ter se achado errado ou não. Vou contar uma experiência de coisas que eu fiz isso. Eu já me vi em uma outra situação em que a pessoa, na minha percepção, ela errou e estava visível aos olhos das pessoas ao redor o erro dela. Só que em um determinado momento, eu senti que eu devia pedir perdão para ela e eu entrei em contato com essa pessoa e falei, olha, eu gostaria de te pedir perdão se na época da nossa amizade, se aconteceu alguma coisa, se isso e aquilo, e eu cumpri o meu papel naquele momento, eu pedi perdão e eu ouvi da pessoa assim, não, você fez o que você achou que devia fazer, né? Então, e tudo bem, eu pedi perdão porque é sobre mim, é sobre Deus ter me tocado. Vai lá e pede perdão, né? Às vezes Deus não tá querendo necessariamente que você reconheça um erro, às vezes você realmente não errou. Mas às vezes Deus está usando o seu pedido de perdão a ensinar aquela pessoa a perdoar e também a pedir perdão. Muitas pessoas são revestidas de orgulho, né? E o orgulho é a pior vaidade do ser humano. Muita gente às vezes associa a vaidade com o autocuidado, com o fato de que eu até brinco deixar de ser feio, né? De se embelezar, e não é isso, né? A vaidade, ela é realmente você deixar de ter um sentimento santo, divino, né? Quando fala assim, fulano é santo, né? Então, fulano só quer ser santo. O processo de santificação é exatamente isso, é eu trocar meu orgulho, meus sentimentos humanos, carnais, por sentimentos de Deus. É se colocar, Deus faria como? E se fosse Deus no meu lugar? Né? Se Deus nos perdoa todos os dias, porque eu não posso perdoar alguém que me fez, que errou, aquela pessoa fez aquilo conforme a bagagem que ela tinha, as ferramentas que ela tinha, o aprendizado, a mentalidade. Então, seja você, às vezes, o agente de transformação da vida dela, né? Às vezes, mais uma palavra, mas eu não me acho. Eu não tenho obrigação de pedir perdão. Não, não é realmente obrigação. É libertação. É você dizer assim, peraí, é o verdadeiro perdão. E é engraçado que quando a gente pede perdão, é muito importante que a gente tenha um novo comportamento, porque não basta você pedir perdão. Eu digo que o verdadeiro perdão, ele vem revestido de arrependimento, e o arrependimento, ele tem mudança de comportamento. Ninguém que se arrependeu de verdade mantém o mesmo comportamento, porque aquilo constrange tanto a gente, fala, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer isso mais, eu errei com fulano, eu não tenho coragem mais de fazer isso com ninguém, né? Porque o verdadeiro arrependimento gera mudança de comportamento, do contrário não adianta. E é muito interessante que uma palavra me chamou a atenção, que quando Deus nos fala, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E é isso, então, quando eu vou lá e eu reconheço o meu erro, eu alcanço a misericórdia de Deus, mas porque foi verdadeiro. A palavra fala continuamente, repetidamente, que é intenção, né? Deus é intenção, a gente não é o que eu faço, é a intenção para aquilo que eu faço. Não é ajudar o pobre, qual é a intenção de ajudar o pobre. Não é a intenção de fazer o dízimo na igreja para garantir o meu lugar no céu. Não, eu faço aquilo porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer a diferença, né? Então, qual é a sua verdadeira intenção ao pedir perdão? Qual é a sua verdadeira intenção ao perdoar? E isso também é um processo,
né? A gente não consegue necessariamente nem perdoar e nem pedir perdão do dia para a noite. A gente precisa realmente amadurecer essa ideia e às vezes é necessário a gente entender muita coisa, mas se disponha a liberar o perdão, se disponha a ser perdoado, né? O que eu tenho que perdoar? Uma vez eu compartilhei com meu irmão um vídeo sobre o perdão em 2023. E naquele momento eu pensei nele, eu falei, ele precisa liberar o perdão para alguém. Mas eu também me propus, falei, eu preciso liberar o perdão para alguém, e eu precisava liberar, né? E dali em diante eu comecei o meu processo de liberar o perdão, buscando entender qual foi o propósito daquilo. Algumas respostas eu ainda não tenho, algumas respostas talvez eu nunca tenha em relação à vida do outro, né? Mas o que importa é que eu cresci, o que importa é que eu aprendi o que Deus quis e hoje eu consigo transmitir isso para outras pessoas e para mim basta, entende? Então, seguir a vida. Isso não quer dizer que quando a gente lembre, não doa mais. Perdoar não quer dizer que nunca mais vai doer quando a gente lembrar. Não quer dizer que quando você conte, você não se emocione. Se eu entrasse em detalhes aqui com vocês, certamente eu não seguraria as lágrimas, porque aquilo dói, né? Mas não é porque dói que você não liberou o perdão, né? Isso não é ausência de dor. Na verdade, é porque você entendeu que fez parte da sua jornada, aquilo acrescentou, aquilo transformou. É você olhar e dizer assim, muito obrigada, porque isso me ensinou a ser quem eu sou hoje. É você ver que aquilo ali realmente, quem precisa de ajuda é quem causou o mal. A pessoa que fez o mal, quem dera eu poder ser agente de transformação na vida daquele que um dia me fez mal. Que ele consiga enxergar a sua própria transgressão. Interessante que transgressão não necessariamente é um pecado, mas um erro entre os irmãos, né? Então, é uma falha, a falta de um amor, de um respeito ali. Então, reconhecer isso realmente é libertador, né? E você conseguir pedir perdão e dizer assim, me perdoa por isso, né? É assim, meu Deus, não tem como não se emocionar, porque é Deus. Deus nos perdoa todos os dias. A misericórdia dele se renova todos os dias na nossa vida. E por que você não renovou a sua misericórdia em relação a alguém que um dia te feriu? Não é aceitar de volta, não é conviver, não é dividir a sua vida com a pessoa, mas é entender que aquilo teve um propósito na sua vida. É buscar qual lição aquela dor causou em você. Se você ficar só, mas doeu, mas me traiu, mas me deixou, mas não vai resolver. Muda a pergunta, porque a resposta vai ser diferente também. O nosso cérebro responde a estímulo. Se você manda o mesmo estímulo, eu não tenho como ter uma resposta diferente para ele. Então, mude o estímulo do seu cérebro, mude a pergunta que você faz a você mesmo, porque a resposta também não será a mesma e eu tenho certeza que será transformadora. Perdoe e também peça perdão, porque é libertador. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de uma forma prática. Caso você queira desabafar, contar a sua história, deixa nos comentários. Se você tiver dúvida, se você quiser chamar para conversar, deixa nos comentários e vamos interagir sobre a sua experiência em relação ao perdão. Fiquem com Deus, que Deus conduza o seu coração.